Olá, meus amores! Hoje vamos iniciar mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem dispostos, acordados, cheios de energia. E aí, já se alimentaram? Já estão com a barriguinha cheinha para a gente poder assistir a nossa aula com tranquilidade, com calma? Preparou o seu material? Se não preparou, pegue o seu livro de geografia. A nossa aula será de geografia, tá bom? A gente vai tratar de alguns assuntos bem legal, bem diferentes, tá bom? Desperta, tá na hora da aula. Vamos lá? Vou estar compartilhando com vocês agora o nosso slide, tá bom? Fiquem atentos ao nosso slide, para a gente poder ver a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, certo? É sobre a população brasileira. A gente vai falar um pouquinho sobre a população brasileira, tá certo? E esse assunto está no nosso livro de Geografia, página 20 a 22, certo? Então, vamos lá. Aqui, no nosso próximo slide, né? Vem retratando de que no Brasil, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, como a gente até falou nas nossas aulas anteriores, né, que ele é um órgão que ele é responsável pela contagem da população brasileira. E nessa contagem que o IBGE fez, né, da população brasileira, ele colocou que há cerca de 207 milhões de habitantes. Olha aí quanta gente tem, né, na nossa população brasileira, certo? Como as pessoas estão cada vez mais concentradas nas áreas urbanas, o crescimento da população tem diminuindo. Por quê? Por conta da redução da natalidade, né? Então, como a nossa contagem ela é realizada? Ela é realizada da seguinte forma: todo dia pessoas nascem, todo dia pessoas morrem. Então, essa redução ela vem diminuindo. E essa redução ela vem diminuindo por conta da natalidade, certo? Então, a população, né, ela vai crescendo, mas ao mesmo tempo ela vai diminuindo. Ao longo dos últimos 500 anos, o povo brasileiro ele foi sendo constituído por pessoas que migraram ao Brasil e foram, né, somadas à população nativa. Cada grupo humano, certo, ficou mais especificamente em determinado local. Os indígenas, eles continuaram há 10 mil anos, num espaço que hoje é o Brasil. Esse grupo humano ele está espalhado por todo o território nacional. Na região norte, há uma presença mais forte deles e menor quantidade de negros e brancos. Os portugueses também, né, trouxeram os negros africanos. Para quê? Para que eles trouxeram? Né? Para trabalharem como escravos nas lavouras, tá? De cana-de-açúcar. Portanto, esses grupos predominaram cada vez mais na região Nordeste. Mesmo assim, essa região também ela pode se encontrar a presença de indígenas. Então, nós conseguimos, né, ver uma mistura, né, de povos na nossa população brasileira, né? Indígenas, portugueses, né? Pessoas que foram escravos. Então, há uma, né, mistura de população. Depois, né, que teve aí essa parte dessa mistura dos povos, a gente pode também, né, ver
as formas de como focaram essas divisões, né? Em que teve as relações entre as migrações, as condições das infraestruturas, né? Então, geralmente, né, elas migram à procura de melhores condições de vida. Então, muitas vezes as pessoas elas saem do seu local para outro à procura de condições de vida, por exemplo, trabalho, educação, saúde, né? Digamos que eles moram em um determinado local em que para ir à escola é distante, é longe, né? Para trabalhar, eu não consigo um trabalho na minha cidade, eu tenho que partir para outra cidade para ir trabalhar. Então, torna-se um custo de vida mais alto. Então, muita gente, eles saem de um local para outro justamente atrás de condições, né, de uma vida melhor. Grande população brasileira não vive no lugar onde nasceu. Essas pessoas migraram, isto é, mudaram-se de um lugar para outro, seja outra cidade ou outro estado. Então, realmente isso existe. Muitas pessoas, elas não moram no lugar onde nasceram. Elas nasceram ali, numa cidade, né? Mas foram morar em outra. Por quê? Justamente, né, em busca de uma vida melhor. Então, existem povos brasileiros que nasceram em determinado local, porém, né, vive em outro local. Não vive no mesmo lugar onde nasceu. Isso são chamados de migrações brasileiras. Como é que acontecem essas migrações, né? Como são definidas essas migrações? Essas migrações, gente, elas acontecem da seguinte forma. Recentemente, aqui no Brasil, né, tem acontecido migrações internacionais para os países, como os Estados Unidos, Portugal, Itália, Inglaterra, França, Canadá, Austrália, Suíça, né? E assim por diante. Por quê? Porque, na verdade, né, isso quase um movimento inverso do que aconteceu no passado. Os países que foram brasileiros, que os brasileiros mais procuram como destino é os Estados Unidos da América e o Paraguai. São esses dois lugares que as pessoas mais procuram. Por quê? Por ter uma estabilidade de vida melhor, acharem que esses locais eles vão conseguir crescer, manter-se, ter uma boa condição de vida, ter um bom trabalho, ter saúde, né? Então eles começam a ir à busca desse local. Então, os lugares que eles mais procuram são esses, tá certo? Então as pessoas, elas emigram em diversos motivos. Ou condições políticas, ou situações econômicas, né? Ou perseguições religiosas, guerras, casamentos com estrangeiros, clima, entre outros motivos. Então, esses que eu citei para vocês são alguns desses motivos da qual muitas pessoas acabam, né, tendo essa migração. Ocorre também, né, o inverso. Por exemplo, pessoas chegando aqui ao Brasil, né, pelos mesmos motivos que levam os brasileiros a viajar. Quer dizer, muitas vezes, pessoas saem daqui do nosso país para outro à procura de condições melhores de vida, como também existem pessoas de outros países que vêm para o nosso país justamente pelo mesmo motivo que os outros saíram. Olha que interessante, né? Muitas vezes as pessoas daqui do nosso país saem para ir à busca de uma vida melhor, enquanto os de lá também às vezes saem para o nosso país também com o mesmo motivo. A cidade, ela representa a concentração de pessoas, local onde procuram infraestrutura básica e serviços essenciais, como saúde, educação, lazer, transporte e ofertas de mercado. É o que mais faz as pessoas procurarem cada vez mais melhor condições de vida, é por ofertas de trabalho. Muitas vezes as pessoas estão desempregadas e ela
começa, né, a ter uma oportunidade de trabalhar em outro setor, em outra empresa, e muitas vezes em outros locais. Então, isso também são um dos motivos que as pessoas acabam também tendo que ir. As migrações brasileiras, né, como eu falei para vocês, né, que ocorre também, né, por pessoas chegando do Brasil pelos mesmos motivos que os outros foram, né? Os locais que eles mais procuram, quais são? Vocês lembram quais são os locais? Exatamente, os Estados Unidos e o Paraguai. Agora, nós vamos falar um pouco sobre diferentes étnicos culturais, tá? Se encontra lá na página 26. Vamos lá, coloquem lá para a gente acompanhar. Lá na página 26, a gente vai ver, né, depois vocês derem uma lida, tá? Coloquei só aqui alguns pontos importantes, mas depois vocês leiam com mais calma, tá? Para vocês entenderem melhor a nossa aula de hoje. O que é miscigenação? Vocês já ouviram falar dessa palavra, miscigenação, né? O que acontece? A miscigenação, ela pode ser observada nos traços físicos das pessoas, nos costumes e nas tradições. É uma mistura de diferentes povos, como indígenas, europeus e asiáticos, tá? É uma mistura de povos, uma mistura, né, de populações, de tradições. Todos esses povos, eles deram origem a um povo brasileiro. Entretanto, o Brasil, né, entre outros países, que mais promovem a desigualdade. Por que a desigualdade, né, social? É que está presente nas condições de moradia, emprego, né, acesso a serviços públicos, né? Então, por isso, né, que as pessoas elas se sentem nos direitos de a procura, né? E de sair de seu lugar para outros, justamente também por esses motivos, pela desigualdade social. A desigualdade social, ela tem provocado sérios conflitos entre as pessoas, além da persistência da fome e de doença. Então, o que acontece? A desigualdade social, ela traz esses conflitos entre as pessoas. Por quê? Porque tem a fome, né? Pessoas que moram em lugares com mais condições do que outros, né? E, infelizmente, isso acontece por conta da desigualdade social. Então, na nossa aula de hoje, a gente, digamos assim, a gente aprendeu, né? Um pouco sobre isso, sobre as migrações que acontecem, né? Por conta do quê? Por conta de procura de melhorias de vida, procurando, né, uma estabilidade melhor, tá certo? Então, na sua aula de hoje, relata um pouco sobre isso. E muitas pessoas, elas vão, né, à procura disso em outros lugares, né? Em outras cidades, em outros estados, né? E também a gente falou um pouco sobre a desigualdade social. Hoje, o índice de pessoas desempregadas é muito grande, tá? Como também o índice de pessoas sem moradia, né? Então, isso tudo é uma questão de condições de vida, né, das pessoas e que acabam tendo que procurar, né, até uma estabilidade melhor. Conforme a nossa aula de hoje, eu vou estar explicando a atividade que vocês deverão fazer, tá bom? Na nossa atividade de hoje, primeiramente, peço que vocês coloquem lá na página 23. A gente vai iniciar pela página 23, tá bom? Lá na nossa página 23, a primeira questão. Vamos lá, gente? Prestem atenção, fiquem atentos, que é hora de tirar as dúvidas caso vocês tenham ao realizar a atividade. Qual é a estimativa da população total do Brasil? Lá de acordo com o IBGE, lá no início do texto, se você ler, você vai encontrar uma quantidade da qual o IBGE ele colocou, tá, em relação à quantidade de habitantes.
E é isso que você vai colocar. Onde se encontra a maior população brasileira? Quando ele fala onde se encontra, é em que áreas? Nós temos a nossa área urbana e a nossa área rural. Qual é dessas duas que mais tem população? Aí você escreve. Como é a pirâmide da população do Brasil? Essa pirâmide, gente, ele se refere à pirâmide que está lá na página 20, onde tem, né, uma totalidade de idoso, adulto e jovem. Conforme essa pirâmide, você vai colocar sobre o que está retratando essa pirâmide, tá certo? Na D. Qual é a interpretação que podemos dar a essa forma de pirâmide da população? Também está no texto. É necessário você ler o texto para encontrar essa resposta. Por que o crescimento demográfico tem diminuindo? Por que está diminuindo? Eu até expliquei isso na nossa aula de hoje. Observe, na segunda questão, observe a imagem e responda. Olha essa imagem. Essa imagem aí, vocês vão lembrar da nossa aula de arte que nós tivemos na segunda-feira. Vocês lembram? Eu até mostrei essa imagem que tem no livro de vocês de arte, tá? Que é chamado Os Retirantes. Por que que foram colocados o nome de retirantes, gente? Nesse quadro, tá? Por quê? Eu até expliquei lá na nossa aula de artes. Olha que coisa interessante, né? Um assunto interligado ao outro. Conforme essa imagem, explique por que esses migrantes estão deixando o lugar onde vivem. Eu até expliquei para vocês. Por que eles são chamados de retirantes? Qual foi o motivo que levou de eles deixarem o local onde eles vivem para ir para outro? Terceira questão. Quais são os motivos que fazem uma pessoa mudarem do campo para ter uma vida na cidade? O que leva uma pessoa a deixar de viver no campo para viver na cidade? Por que motivos? O que causa, né, essa decisão, né, de ter essa mudança? Lá na quarta questão tem assim: imagine, olha aí, imagine e escreva como deve ser a vida de uma pessoa que sai da sua cidade natal, do interior, para tentar viver uma vida na cidade grande. Então, como é? Imagine aí, você vai escrever como é a vida de uma pessoa que deixou a sua cidade no interior para ir morar na cidade grande, né? Como é que vocês acham que foram a vida deles? Teve mudanças? Algo aconteceu? Eles tiveram facilidades em sair de um lugar para ir para outro, tá? Então, você vai imaginar e vai escrever. Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de uma parte da população de um lugar para outro. Marque a principal causa das migrações do Brasil. Então, quais são as causas? Religiosa, econômica, ambiental ou cultural? Se no lugar em que as pessoas nasceram houvesse trabalho e melhores condições de vida, elas permaneceriam no mesmo local? Justifique sua resposta. Vocês acham que se tivesse tudo daquilo que elas estavam procurando, tivesse no lugar onde elas vivem, elas estariam procurando em outro lugar? Sim ou não? Se colocar sim, tem que dizer por quê. Se colocar não, também deverá dizer o porquê. Na página 27, tá? Tem assim. Muitos povos ajudaram a formar a população brasileira e contribuíram na cultura do nosso país. Como podemos perceber a miscigenação dos povos, né? Então, é necessário também que você leia o texto para que venha responder essa questão. Marque a frase que justifica a afirmação abaixo. O Brasil tem uma grande diversidade cultural. Aí, o que é que justifica essa frase? O Brasil não tem cultura própria ou a nossa cultura é o resultado de influências de vários povos? Leia e responda. A. Poucas pessoas recebem muito e muitas pessoas recebem pouco. B. Muitas pessoas recebem muito e poucas pessoas recebem pouco.
Qual a diferença dessas alternativas, né, que eu acabei de ler? Qual dessas alternativas explica a distribuição de renda do Brasil? É a alternativa A ou é a alternativa B? Em sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a distribuição de renda no Brasil? Quinta questão e última. Em sua opinião, em qual área a desigualdade social aparece em maior destaque? Tá? Então, isso é na sua opinião. Vai dar a sua opinião em relação à desigualdade social, tá bom? Essas foram as nossas atividades. Realizem, tá? Com cuidado, com capricho, tá? Com dedicação. Releia o texto, porque é muito importante vocês relerem o texto para responder às nossas atividades, tá bom? Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.